Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Quero compartilhar com vocês hoje mais um momento de reflexão. O tema de hoje é Figuras de uma Nova Realidade. Vou ler 2 versículos da carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Muitas vezes e de modos diversos falou Deus outrora aos pais pelos profetas. Agora, nestes dias, que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez os séculos. Então Deus falou no passado de diversas maneiras e hoje nos fala na pessoa do Filho. Deus no passado, após tirar o seu povo do Egito, atravessou o Mar Vermelho e conduziu eles pelo deserto. E muitas vezes Deus quis falar ao povo, mas o povo não suportava ouvir diretamente a voz de Deus. Quando Deus convocou o povo ao pé da montanha e aquele monte pegava fogo, havia relâmpagos, trovões e o povo ficou aterrorizado. E pediram a Moisés: Deus fala com você e você fala conosco, porque senão nós vamos morrer. Não suportamos Deus falar conosco. Mas mesmo assim Deus continuou caminhando no meio do seu povo e se manifestando de formas diferentes, se manifestando às vezes através de figuras. E eu quero falar aqui de algumas dessas figuras que aconteceu na caminhada do povo do deserto, pela qual Deus estava presente caminhando com eles. Esse texto que Deus falou ao povo e eles tiveram medo de ouvir a voz de Deus está lá em Êxodo, capítulo 20, versículos 18 a 21. No deserto o povo teve fome, clamou a Deus por alimento. Então Deus mandou o maná. Então o maná caía do céu e toda manhã o povo recolhia para se alimentar durante o dia. Isso acontecia durante 6 dias. O 7º dia não tinha maná. Então o povo deveria colher o maná para comer só naquele dia. E na sexta-feira o povo então colhia o maná para comer na sexta e no sábado. Mas só nesse dia eles poderiam colher para 2 dias. Os demais dias não podiam. Se eles colhiam para 2 dias, o maná estragava e cheirava mal. Então, esse maná que o povo comeu no deserto, eles sempre alegavam que eles comeram o pão do céu. Mesmo já aqui no Novo Testamento, o povo falou para Jesus: nossos pais comeram o maná no deserto, comeram o pão do céu. Então Jesus vai falar para eles, está aqui em Êxodo 16, 4 a 30, o maná. E em João 6, versículos 51 a 58, Jesus vai responder para eles: vossos pais não comeram o pão do céu, o verdadeiro pão do céu o Pai vos dá. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, esse terá a vida eterna. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. E deixou o povo bastante confuso com esta maneira de colocar-se, né? Jesus como o verdadeiro pão do céu. Então aquele maná que eles comeram no deserto era só uma figura do que viria depois. Era uma figura de Jesus que viria no seu tempo determinado. Esse é o verdadeiro pão do céu, assim como o povo foi alimentado no deserto para caminhar até a terra prometida. Quando chegaram na terra prometida e comeram o primeiro fruto da terra, o maná parou de cair, não teve mais maná. E assim nós nos alimentamos de Cristo, que é o pão do céu, na nossa caminhada rumo à nossa pátria verdadeira, né, que é o céu. É lá que nós queremos chegar também. E esse pão vai nos ajudar, vai nos dar força, o vigor necessário nessa caminhada. Então Jesus é o verdadeiro pão do céu. Uma outra figura, aqui quando o povo andava no deserto normalmente não tem um caminho fixo, não tem um caminho determinado. Então o povo precisava de um guia. Então Deus mandava à noite uma coluna de fogo que ia sobre o povo. E essa coluna de fogo conduzia eles pelo caminho que eles deveriam passar, onde eles deveriam andar. E durante o dia era uma coluna de nuvem. Então essa coluna de nuvem andava à frente do povo e o povo ia seguindo. Quando a nuvem parava, o povo também paravam. Ali eles ficavam, às vezes por muitos meses e às vezes por pouco tempo.
Enquanto a nuvem estava ali, eles permaneciam ali. Quando a nuvem movimentava, eles deveriam, cada um, pegar suas coisas e seguir a caminhada, seguindo direcionado pela nuvem. Essa nuvem os direcionava, os guiava, os protegia. Isso está em Êxodo 13, 20 a 22. Assim como hoje nós também somos guiados, nós temos um caminho para percorrer. E Jesus vai dizer em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Romanos 8, 14 vai dizer, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Então nós também temos um caminho a percorrer, e esse caminho é o próprio Jesus, sobre o qual deveremos firmar os nossos passos e também nos deixar guiar pelo Espírito Santo, é Ele que nos conduz nessa caminhada. Porque por nossa cabeça nós perdemos a direção, precisamos de algo que nos ilumine, que nos conduz, que venha do céu, que é o Espírito Santo. O povo beberam de uma água que saía da pedra quando eles tiveram muita sede. No deserto eles clamaram por água e Deus ordenou a Moisés que fosse até a pedra, tocasse na rocha para que saísse água. E o povo beberam da água e o povo também deram essa água a beber aos seus animais. Está em Números 20, versículo 11. Então mais uma figura aqui, a pedra da qual jorrava a água. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, vai dizer que essa pedra era Cristo. Ao lermos o Antigo Testamento, ou a Antiga Aliança, nós deparamos com essas figuras e às vezes imaginamos que era simplesmente uma figura, um acontecimento. Não, mas essas figuras, ela nos remete a algo maior. Ela nos remete à presença de Jesus, que é a realidade plena. Então ali foi só uma figura, aquela pedra. E aqui em Coríntios vai dizer que aquela pedra era Cristo. E Jesus que vem e se coloca e disse, todos que têm sede, vinde a mim e beba. Então, interessante notarmos esses acontecimentos e trazer para os nossos dias de hoje, que tem um significado muito grande, muito rico para a nossa caminhada na vida cristã. E aquela nuvem, lembra que nós falamos da nuvem que andava sobre o povo? Quando a nuvem parava, o povo parava, quando a nuvem levantava, o povo também seguia a viagem. Aqui vai dizer que essa nuvem é figura do batismo, aqui em Coríntios, capítulo 10. Todo o povo era batizado na nuvem, em Moisés. Era a nuvem que ligava eles a Moisés, que era aquele que guiava o povo no deserto. Então aqui é uma figura do batismo que recebemos hoje, que nós somos ligados a Cristo, nós somos configurados no próprio Jesus para essa caminhada rumo aos céus. Então, pelo batismo, nós pertencemos, somos ligados, configurados em Jesus Cristo. Interessante nós atentarmos para esses detalhes sempre que nós lemos as Escrituras, né? Principalmente o Antigo Testamento, que tem algumas figuras que às vezes a gente tem um pouco meio confuso, mas isso é para nos ensinar a realidade que Jesus veio nos trazer. E a última figura que eu quero colocar aqui, quando o povo andava no deserto, muitas vezes eles murmuravam, eles também eram como a gente, às vezes nós estamos bem, às vezes estamos mal, às vezes estamos agradecendo a Deus pelas coisas que Ele nos dá, às vezes começamos também a reclamar das coisas, né? E eles também eram assim. Então, quando eles tinham uma dificuldade, eles começavam a reclamar. E murmurando contra Moisés e contra Deus no deserto, eles pecaram contra Deus muitas vezes. E houve uma ocasião em que, por causa do pecado do povo, Deus mandou serpentes que picavam o povo no deserto. E aquela serpente picava e as pessoas morriam. Não suportavam a picada venenosa daquelas serpentes. Serpente na Bíblia tem sempre esse sinal que é a figura do diabo, a figura do inimigo, né? Então essas serpentes ali picavam o povo e eles morriam. Então eles clamaram a Deus e Moisés, e Deus mandou então que Moisés fizesse uma serpente de bronze e erguesse uma madeira no deserto, para que as pessoas que fossem picadas por aquelas serpentes venenosas, que estavam prestes a morrer, olhavam para a serpente de bronze e ficava curado. E aí então Moisés fez a serpente e ergueu lá no deserto. Então todas as pessoas que se sentiam picadas por aquela serpente,
já sabiam que o seu destino era a morte e logo a morte vinha sobre eles. Então eles olhavam para aquela serpente e ficavam curados. Mas será que a serpente tinha tanto poder assim? Não, o poder não estava na serpente em si. O poder estava em eles obedecer aqui a voz de Deus, o ensinamento, e se reconhecer pecadores, reconhecer necessitados e se voltar e olhar para a serpente, em obediência à ordem dada por Deus. E aí então, eles eram um sinal de conversão, e aí eles eram curados. E Jesus vai dizer então, está em Números 21, versículos 8 e 9. Em João 3, 14 e 15, Jesus vai dizer que assim como a serpente foi erguida no deserto para a salvação daquelas pessoas, assim importava também que ele fosse erguido na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja bem que nós também temos esse grande exemplo de olhar para Jesus com os olhos da fé, com os olhos do coração, né? Nos reconhecer pecadores, olhar para Ele e receber a cura das nossas almas, né? O perdão dos pecados. É nele que nós somos perdoados. Então aquela serpente de bronze era apenas uma figura do pecado do povo. E eles lembravam e se convertiam e se voltavam para a obediência à palavra de Deus através de Moisés. E hoje, quando nós lembramos que Jesus foi crucificado por nossa causa, nós também convertemos o nosso coração, nos voltamos para Deus e assim somos perdoados também dos nossos pecados. Então, Jesus é aquele que de verdade tem o poder de curar, libertar e de dar vidas. Também vamos ler um versículo aqui de Mateus, capítulo 13, versículo 17, para que nós possamos concluir esse momento de reflexão. Quero compartilhar com vocês também a leitura deste versículo de Mateus 13, 17. Em verdade eu vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Então, muitos profetas e justos do passado, muitos reis também, desejaram ver essa realidade que nós vivemos hoje, o tempo da graça, o tempo do Messias, e não tiveram a possibilidade de ver. Os profetas profetizaram a respeito de Jesus, muitos deles, profecias que eram uma luz forte para que o povo esperasse o Messias, é uma luz forte para que nós possamos compreender hoje a chegada do Messias, né? Mas eles não chegaram a ver plenamente essa realidade do reino de Deus na pessoa de Jesus, que se manifesta ao povo. Jesus se manifestou no nosso tempo, no tempo da graça, o tempo em que nós somos agraciados por Deus para ouvir a sua voz na pessoa de Jesus. No momento do batismo, ouve-se uma voz no céu, no momento do batismo de Jesus, que dizia: "Este é meu filho amado, e nele eu tenho prazer." A ele ouviu. Então nós devemos ouvir a este Jesus, né? Mesmo no momento da transfiguração no monte, e Deus vai falar aos discípulos de Jesus, que estava ali também amedrontado ao ver Jesus glorificado, naquele sinal ali, a transfiguração, e Deus vai falar para aqueles discípulos: "Este é meu filho amado, a ele ouviu." Então, Deus testifica para nós, nos nossos dias, que Jesus é que fala conosco. Então fala conosco através da nossa caminhada, através da igreja peregrina que caminha neste mundo, através dos acontecimentos que nos levam a refletir e que nos levam à conversão. A cada dia precisamos estar atentos ao que Deus quer falar conosco, porque Deus fala conosco todos os dias. Nós é que muitas vezes não temos a capacidade, o discernimento para ouvir a voz de Deus. Peçamos ao Espírito Santo de Deus que nos dê essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus e colocar em prática no nosso dia a dia, durante a nossa caminhada rumo à terra prometida. Então, todas aquelas figuras se tornam realidades na pessoa de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ninguém te ama como eu.
te ama como eu.